trabalhos do Legislativo Municipal. Iniciando os nossos trabalhos, gostaria de solicitar do vereador Marcos William a leitura de um texto bíblico, a qual solicito que todos se coloquem em pé. Boa tarde a todos. Vamos ler Salmo 23. O bom pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em verdes pastos me faz descansar e conduz-me às águas refrescantes. Reconforta minha alma, guia-me pelos caminhos retos, por amor do seu nome. Mesmo que atravesse os vales sombrios, nenhum mal temerei, porque estais comigo. O vosso bastão e o vosso cajado dão-me o conforto. Preparais para mim um banquete, frente aos meus adversários. Ungiu com óleo a minha cabeça, e a minha taça transborda. A graça e a bondade hão de acompanhar-me todos os dias da minha vida. A minha morada será a casa do Senhor ao longo dos dias. Palavra do Senhor. Em seguida, levo para consideração do plenário a ata da sessão plenária ordinária de 22 de setembro de 2014 e a ata da sessão extraordinária de 22 de setembro de 2014, que ficaram à disposição dos senhores vereadores na divisão legislativa para apreciação. Aprovado. Dando sequência aos trabalhos solicitados da secretária designada, a leitura da matéria inscrita no expediente da presente sessão. Projeto número 62, iniciativa do Poder Executivo, mensagem 47 de 16 de setembro, que altera o artigo 5º da Lei 1544, de 26 de abril de 2006 e da outras providências. Os referidos projetos ainda não foram analisados e aprovados pela Caixa Econômica Federal, devido à restrição no município dentro do programa Minha Casa Minha Vida, relacionada à paralisação da obra do Residencial Atlântico, há mais de 2 anos, por conta de rescisão contratual ocorrida entre a Caixa e a empresa construtora responsável pela sua produção. Isso impede o andamento de outros projetos dentro do programa, já estando este impasse praticamente solucionado pela Gerência Regional, Construção Civil, da Superintendência dos Campos Gerais Ponta Grossa, dependente que está a alguns ajustes finais. Nesses termos, roga-se aos nobres edis a usual compreensão e apoio à presente proposta. Para tanto, espera-se que seja apreciado em regime de urgência. Atenciosamente, Prefeito Luiz Carlos Gibson. Projeto de Lei número 63, de iniciativa do Poder Executivo, mensagem 48 de 17 de setembro, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar na importância de R$200 mil. Consinalou a aquisição de um micro-ônibus adaptado para o transporte de alunos com necessidades especiais, sendo necessário complementar o valor com a aquisição do veículo. O restante dos recursos serão remanejados para aquisição de materiais e consumo para manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental, como combustível, materiais didáticos e pedagógicos, utensílios de cozinha, entre outros. Nesses termos, roga-se aos nobres edis a usual compreensão e apoio à presente proposta. Para tanto, espera-se que seja apreciada em regime de urgência. Sem mais para o momento, externo protesto de estima a preço extensível aos demais vereadores. Assina o prefeito Luiz Carlos Gibson. Projeto de Lei número 64, de iniciativa dos vereadores Maurício Diógenes de Castro, Everton Fernando Soares, Hamilton Aparecido Machado, Gilson Pereira dos Santos, Luiz Carlos dos Santos Martins e Marcos William de Oliveira, que estabelece política para a instalação de estrutura de suportes nas estações de rádio, base e equipamentos afins autorizados e homologados pela Agência Nacional de Telecomunicações, nos termos da legislação vigente. Da Comissão de Educação, Cultura, Bem-Estar Social e Ecologia, parecer ao projeto de lei número 50, de iniciativa do vereador Maurício Diógenes de Castro, que autoriza o chefe do Poder Executivo a proibir as empresas ou prestadores de serviços públicos de abastecimento de água e energia elétrica do município de Telemaco Borba de proceder, por motivo de inadimplência de seus clientes, à interrupção, suspensão ou restrição
do fornecimento dos serviços conforme especifica. Do ponto de vista formal, cumpre com os objetivos para dar condições do cidadão de Telemaco-Borbense que, atravessando dificuldades financeiras ou por esquecimento, deixou de efetuar o pagamento da conta de luz e água no prazo de 90 dias, de ter cortado o fornecimento durante o período de final de semana. Sem demais embargos, o projeto de lei, diante do alcance social, que diz respeito às ações que venham a contribuir para a maior condição de vida de pessoas que sofrem com as atitudes praticadas pelos fornecedores de serviços públicos através de concessão pública, motivos pelos quais somos pelo envio ao plenário, que é o órgão máximo deliberativo dessa casa, onde todas as questões de fato e de direito poderão ser mais amplamente debatidas. Assina o parecer o presidente Neri Rafael Mangoni, o relator Rubens Benck e o membro Gilson Pereira dos Santos. Da Comissão de Educação, Cultura, Bem-Estar Social e Ecologia, parecer ao projeto número 53, iniciativa do Poder Executivo, mensagem 40, de 1º de agosto, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas e Fundo de Recursos Municipais de Políticas Públicas sobre Drogas e da outras providências. Do ponto de vista formal, cumpre com os objetivos para dar condições de funcionamento do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas e também a instituição do Fundo Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas, adequando-se às fontes de receitas e à previsão da destinação dos recursos para as ações da recuperação aos usuários de drogas e seus familiares no âmbito do município de Telemaco-Borba. Sem demais embargos ao projeto de lei, diante do alcance social, que diz respeito às ações que venham a contribuir para a recuperação dos munícipes usuários de drogas e apoio de seus familiares, motivos pelos quais somos pelo envio ao plenário, que é o órgão máximo deliberativo dessa casa, onde todas as questões de fato e de direito poderão ser mais amplamente debatidas. Assina o parecer o presidente Neri Rafael Mangoni, o relator Rubens Benck e o membro Gilson Pereira dos Santos. Indicação número 748, de iniciativa da vereadora Célia Andrade, que indica o senhor prefeito, tapa-buracos na rua Lotus, no bairro Jardim Alegre. Indicação número 749 e 750, de iniciativa do vereador Marcos William, que indica o senhor prefeito. Limpeza em bueiro na rua Gameleira, número 306, Parque Limeira, área 6, nas proximidades da Chácara Antigo Spinardi. Faixa de pedestre na Avenida Paraná, nas proximidades do Banco Caixa Econômica Federal, Igreja Presbiteriana do Brasil ou do Hospital Dr. Feitosa. Indicação número 751 a 753, iniciativa do vereador Neri Rafael Mangoni, que indica o senhor prefeito. Limpeza de bueiros existente no bairro BNH, precisamente na rua Bororosa e Alameda Pasteur. Recape asfáltico sobre o calçamento da rua Capinzal, no bairro São Roque, e patrulhamento no loteamento Vitória 2, no bairro São Silvestre. Indicação número 754 e 755, de iniciativa do vereador Rubens Benck, que indica o senhor prefeito. Pintura de faixas de travessia de pedestre na maioria das ruas de nossa cidade e tampa no bueiro existente na rua Marechal Hermes, esquina com a rua Arthur Bernardes, no centro. Indicação número 756 e 757, de iniciativa do vereador Mário César Marcondes, que indica o senhor prefeito. Lombada na rua Eucalipto, em frente ao número 139, no bairro Parque Limeira, área 1, e conter o desmoronamento na rua 6, nos fundos com o número 76, no bairro São Luís. Indicação número 758 a 762, iniciativa da vereadora Fátima Ribeiro, que indica o senhor prefeito. Lombada na rodovia PR-160, em frente ao estabelecimento comercial de Pascoal. Tapa-buraco em toda a extensão da rua Jaguatirica, no Parque Limeira, área 2. Tapa-buraco na rua Boa Vista, em frente ao número 290, no Parque Limeira, área 2. Limpeza de galhos em frente à Igreja O Brasil para Cristo, situado na rua Chanceler Horácio Laffer, número 858, no centro. E faixa elevada de pedestre na rua Brilhante, próximo ao número 82, no bairro São Francisco. Indicação número 763 e 764, de iniciativa do vereador Hélio César, que indica o senhor prefeito. Que seja retirado entulhos da rua Carmo da Mata, ao lado do ponto de ônibus número 195, na Vila Rosa,
e 2 lombadas na rua Carmo da Mata, em frente aos números 160 e 32, no bairro Vila Rosa. Indicação número 765, de iniciativa do vereador Hamilton Machado, que indica o senhor prefeito: patrulhamento e cascalhamento na Travessa São Tomé. Seja feita uma operação emergencial até que a prefeitura tenha condição de fazer pavimento definitivo no bairro Jardim Crawl. Requerimento 118, de iniciativa do vereador Mário César Marcondes, que requer do senhor prefeito as seguintes informações. Conforme a indicação 897 de 2013, já foi feito o estudo para colocar um redutor de velocidade na confluência da Avenida Eutálio de Castro Ribas, Francisco Caseger, Pucci e Tomé de Souza. Caso positivo, enviar cópias da documentação. Caso negativo, para quanto está previsto a solução do problema? Requerimento número 119, de iniciativa do vereador Mário César Marcondes, que requer do senhor prefeito as seguintes informações. Consta no orçamento 2014, reforma de quadras de ginásios e outros espaços. No mesmo está previsto a reforma da quadra esportiva da área 1. Se não, qual a possibilidade da mesma ser beneficiada com a reforma? Requerimento 120, de iniciativa do vereador Mário César Marcondes, que requer do senhor prefeito as seguintes informações. Conforme a indicação número 459 de 2012, foi feito estudo para colocar uma lombada ou redutor de velocidade na rua Jacarandá, próximo ao número 294, no bairro Parque Limeira, área 1. Requerimento número 121, de iniciativa do vereador Hamilton Aparecido Machado, que requer do senhor prefeito que, junto ao senhor secretário de obras, informe a esta Casa de Leis que estudos estão sendo feitos quanto ao desmoronamento do manilhamento e muro de proteção de um esgoto a céu aberto no final da rua Vereador Luiz Loyola, mais precisamente em frente ao número 4, no bairro Bom Jesus. Caso estudos já foram concluídos e se positivo, para quando está previsto o início dos trabalhos? Requerimento número 122, de iniciativa do vereador Hélio César, que requer do senhor prefeito as seguintes informações. Existe projeto em andamento para abertura de rua no trecho compreendido entre o bairro Rio Alegre, que dá acesso à rua Nossa Senhora Aparecida? É só isso, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, nobre vereador? Diante do parecer da Comissão Cultura e Bem-Estar Social, e eu solicito para que nessa reunião nós colocamos em votação aí, então, conforme o regimento, né, 133, a votação do projeto 50, nessa tarde. Muito bem. Requerimento verbal, então, para que seja votado hoje, então, esse. Muito bem, nós colocamos então a apreciação do plenário desta casa, o requerimento do vereador Maurício, né, que solicita a votação já em primeiro turno do projeto de número 50. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, nobre vereador. Tendo em vista que não se trata de matéria urgente e que tem uma legislação estadual pertinente ao presente caso e ao presente projeto de lei mais abrangente do que o vereador Maurício apresentou, solicito que seja colocado em sessão ordinária normal o trâmite do projeto. Muito bem, nós temos dois requerimentos, então, duas colocações. O requerimento do vereador Maurício, que solicita para que seja colocado hoje em votação, e também a colocação de um dos membros da comissão, que fala a respeito do projeto, onde também já existe uma legislação pertinente estadual. Eu gostaria, neste momento, então, colocar a apreciação no plenário, a votação, se deixaremos, então, para a próxima reunião ordinária, ou então se colocaremos hoje já para a votação. Os vereadores que forem favoráveis ao requerimento do vereador Maurício, permaneçam como estão, e os demais se manifestem levantando a mão. Pois não. Senhor presidente. Antes da votação, por favor, vereador, liga o microfone, vereador. Diante da matéria, eu gostaria de estudar melhor o parecer da comissão, para que o meu voto não venha prejudicar o vereador Maurício. Então, eu prefiro esperar uma semana, estudar melhor o parecer da comissão, para que eu possa construir a minha opinião
com medo, de repente, de prejudicar o vereador Maurício. Então, eu vou votar contra o vereador Maurício, não é que eu estou votando contra o projeto dele, mas eu acho que, diante do que o vereador Rubens colocou, nos dá mais tempo de poder estudar melhor para não vir prejudicar, de repente, o projeto do vereador Maurício. Obrigado. Muito bem, o vereador Maurício também pode declinar do seu pedido, se for necessário, né, com relação à solicitação que está havendo, porque a maioria dos vereadores ainda não tiveram a oportunidade de tomar conhecimento do parecer da comissão que entrou hoje. Seria até viável, então, se o vereador declinar para segunda-feira. Ok, eu concordo aí. Muito bem. Já visto que os demais não tomaram conhecimento. Ok, então. Então retiramos, não colocamos em votação, então fica então para a sessão ordinária da próxima semana, para que os vereadores possam também tomar conhecimento do parecer da comissão. Comunico que o projeto de lei 062 e 63/2014 será encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização para emissão de parecer. O projeto de lei 064/2013 será encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para emissão de parecer. Os projetos de lei 050 e 53/2014 serão encaminhados para a ordem do dia da próxima sessão para discussão e votação em primeiro turno. As indicações serão analisadas e posteriormente encaminhadas aos setores competentes. Nada mais constando, solicito do primeiro secretário a leitura dos requerimentos apresentados para deliberação do plenário. Requerimento de número 118/2014. Pergunto aos senhores vereadores se existe a intenção de discutir a matéria. Não existindo, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado. Requerimento de número 119/2014. Está em discussão. Em discussão o requerimento. Não existindo, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado. Requerimento de número 120/2014. Pergunto aos senhores vereadores se existe a intenção de discutir a matéria. Não existindo, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado. Requerimento de número 121/2014. Em discussão o requerimento. Em discussão. Não existindo, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado. Requerimento de número 122/2014. Está em discussão o requerimento. Em discussão. Não existindo, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado. Não há mais requerimento, senhor presidente. Dando sequência, solicito ao primeiro secretário a chamada nominal dos vereadores inscritos no livro próprio para uso da palavra livre. Faz uso da palavra o vereador Gilson. Vereador Justo terá 8 minutos para fazer uso da palavra. Quero cumprimentar o senhor presidente, nobres pares, povo de modo geral, aqueles que nos ouvem pelos meios de comunicação. Quero aproveitar a oportunidade e lembrar que nós estamos a 6 dias das eleições e pedir para que o povo, Telemaco-Borba região, faça uma reflexão que essa é a hora. Essa é a hora de chegarmos e lavar a alma. Rever os valores, os bons costumes, as famílias, a honra. Essa é a hora de refletir, ver se realmente valeu a pena votar nesses deputados, infelizmente, paraquedistas,
e ver se realmente valeu a pena ser vítima da circunstância das eleições de 2010, 2006, porque essa circunstância, inclusive, estamos até hoje à mercê do serviço público sempre ausente. Isso é de esfera federal, estadual, municipal. Sempre, infelizmente, o serviço público ausente. É hora de fazer justiça. Para quem está me ouvindo, é hora de fazer reflexão. É hora de combater os alheios, os curvas de rio. É hora de tomar conhecimento de que votar nesses deputados hiperativos, você tira os benefícios do município, da região, para uma outra região que não significa para nós nada. Você está tirando benefício que pode vir através na educação, na saúde, na segurança, entre outros. Você que está me ouvindo, você que vai votar num alheio, num curva de rio, lembre-se que você está tirando a creche de um cunhado, de um sobrinho, de um parente teu. É essa hora que você tem que fazer reflexão, é essa hora, esse momento de você pôr a mão na consciência e ajudar a combater os curvas de rio, os hiperativos, aqueles deputados mentirosos que vêm aqui, tiram a decência do semelhante, às vezes da gasolina, ou por outros motivos, infelizmente, e depois vai tudo por ralo. Esses deputados hiperativos, que para mim não serve, que para mim combate, para quem combate, que é o meu caso, esses deputados, que realmente tem que ir para o fundo do poço e não comparecer mais aqui. Parece-me que as eleições para 2016 vai mudar tudo. É isso que precisa. Nós precisamos de voto distrital. E não é esses deputados de fora que chega aqui, chega e pega seus 2, 3, 4 mil votos, como foi da eleição passada. Hoje, praticamente, tem mais de 800 candidatos para 54 cadeiras. Aí, você que está me ouvindo, você tem que pôr a mão na consciência e lutar pelos teus direitos. Ou você luta agora, ou você vai ter que resistir para a eleição posterior. Então, meu irmão, você que está me ouvindo, faça uma reflexão. Dá tempo de você voltar atrás e ser conservador e votar em gente de berço. Não votar em paraquedista. Isso vale para toda a região, no Paraná inteiro. Tem cidade lá, Campo Mourão, tem cidade de Guarapova, todos os municípios no estado têm o seu representante, todos procuram combater. Combater os políticos de carreira, os veteranos. Tem deputado lá do PMDB, que infelizmente, senhoras e senhores, para quem está me ouvindo, vai para o 11º mandato. Infelizmente, além de não ser paranaense, está no 11º mandato. Não voto, não tenho nada contra, mas, infelizmente, para vocês verem que pé chegou a situação. 11º mandato. E para Telêmaco Borba, nada. Nunca fez nada e não vai fazer. Então, em defesa de você, em defesa, para o bem de todos, é hora de você fazer uma reflexão. Eu tenho um candidato que é de berço, que eu estou na rua, estou feliz, as eleições estão acabando, mas eu pego para fazer e eu faço. A pessoa vem e comenta comigo o que esse meu candidato de berço tem feito para essa população há 40 anos atrás. E mesmo assim, tem gente covarde que vai lá apunhala pelas costas. O homem hoje, para vocês terem uma ideia, para quem está me ouvindo, é a melhor liderança que nós temos no momento. Posteriormente, daqui 10, 15, 20 anos, não vai ter uma liderança que nem um homem. Ele está aqui, mexendo com a parte mais delicada que nós temos, que é a saúde. Fez bem para tanta gente, infelizmente, não dá para contar com o povo, porque as pessoas, infelizmente, não reconhecem essa oportunidade, não dá valor no serviço prestado. Infelizmente, aí vem esses deputados imperativos, esses alheios, esses curvas de rio, e desenterram o voto, como foi feito nas eleições anteriores. É sempre assim. Então, meu irmão, para você que está me ouvindo, uma vez mais, faça uma reflexão, seja conservador, combata esses caras, esse pessoal de fora aí, que vocês podem ter certeza que vocês não vão ter notícia desse pessoal. São 54 cadeiras, Telêmaco é prioridade. Eu podia estar com outro deputado, não estou, porque eu sou conservador. Eu tenho deputado local, e eu sei que o trabalho do homem, o serviço que o homem prestou, serve para o resto da vida. Então, senhoras e senhores,
Essa é a oportunidade, está nas tuas mãos. O homem tem chance, o homem tem meio caminho andado. É o que mais fez até hoje e o resto, infelizmente, não tem chance, nem numa outra oportunidade. Mas cabe a vocês, você que está me ouvindo, você que ainda tem consciência de um voto útil, para que realmente nós saia soberano, a gente consiga lá no domingo ver o nosso candidato de peito aberto, para nós se orgulhar, para nós ter condições de trazer os benefícios para o município. Eu quero mudar de assunto aqui, com relação ao que me antecedeu semana passada, as tartarugas. As tartarugas aqui em frente do Senai, da Liquigás, do Wolf Clabin, lá da Vinça, do PAN, precisa, secretário, precisa gestor público ser recomposta. Não sei quem tirou aquelas tartarugas, mas o que eu estou colocando aqui é de utilidade pública. Dá muito bem para o gestor público providenciar, encomendar essas tartarugas e colocar. Essa é a oportunidade. Obrigado pela oportunidade. Uma ótima semana a todos. Faz uso da palavra o vereador Rubens. O vereador terá 8 minutos para fazer uso da palavra livre. Senhor presidente, nobres colegas, senhoras, venho hoje fazer uma defesa da vida. E digo que é em defesa da vida diante do nosso trânsito caótico, que não é só em Telêmaco Borba, é no país todo e, quiçá, mundial, diante do exagero do ser humano de andar sobre veículos motorizados. Hoje nós fizemos uma indicação ao senhor secretário de Obras para que repinte as faixas de pedestres em nossa cidade. Porque estão fazendo uma belíssima campanha de educação nas escolas, mas 90% das faixas de pedestres estão apagadas. E como é que nós podemos educar os condutores de veículos se sequer as faixas de pedestre estão visíveis para a população? Neste caso, peço encarecidamente, em respeito à vida do pedestre, que o senhor secretário de Obras olhe para essa questão de pintura de faixa. Que o valor não é tão significativo. Tem previsão orçamentária e tem recursos para isso. E quero dizer que tem recursos, porque para gastar em publicidade, aí parece-me que fizeram contratação de 800 e poucos mil para aparelhagem de som, o Telêmaco aparecer na televisão, tudo bem. Aparecer na televisão é muito bom. Mas parece que foi só questão política. Não sei se para apoiar o candidato a governador do prefeito, se foi para isso daí, mas os Campos Gerais, está todos os municípios aparecendo, e obra para lá, e obra para cá, e um carnaval de obra aí para beneficiar. Mas digo, 800 mil nós vamos ter que estudar esse caso. Para 2 anos aí, contratação de aparelhagem de som. Pois vem o secretário de saúde aqui pedir dinheiro para a Câmara. Mas para a publicidade tem esses valores astronômicos aí. Então, vou analisar, vou pedir cópia dos processos para ter segurança do que estou falando. Estou também analisando um projeto de lei para ser apresentado que puna os condutores de veículos, motocicleta, veículo em 4 rodas, que não respeita aquele pedestre que pisa na faixa. Nós temos uma polêmica nesse projeto, nesse processo e nesse projeto nosso que estamos querendo apresentar. Esse projeto existe uma divergência que diz que o município não pode legislar na questão de trânsito. Tem uma polêmica que estive estudando o caso, está em Londrina, está sendo discutido com o Ministério Público, tem em Porto Alegre um regimento interno do pedestre, um código de conduta do pedestre, de valorização da vida do pedestre. Temos em Poços de Caldas, temos em Florianópolis, temos em Camboriú.
Então, minha gente, nós temos que usar a mídia. Então vamos usar a mídia. Já que toma esse dinheiro aí tudo com publicidade, vamos conscientizar. Senhor motorista, respeite a sinalização de trânsito, respeite as preferenciais, respeite o índice de velocidade permitida para os locais. Porque com isso nós estaríamos contribuindo para a valorização da vida. Então, minha gente, vamos aproveitar, não é só mostrar a obra é muito bom, mostrar a obra, mas a valorização da vida e a conscientização dos motoristas também é um setor importante a ser valorizado. Parte, seu vereador. Pois não, vereador Maurício. É ótimo, né, esse projeto, esse trabalho. Aproveitando só esse gancho, eu gostaria de fazer aqui também um pedido, que quando a gente for ver essa situação, normalmente em Telêmaco Borba, quando a gente vai adentrar com o carro, a faixa de pedestre, é impossível quase que você vê do lado da esquina sem adentrar a faixa de pedestre. Então, na hora de repintar, de repente pode dar uma reestudada, né? É uma reestudada a situação, porque hoje a gente não consegue avançar no trânsito sem adentrar na faixa de pedestre. Muito obrigado. Muito boa a sua colaboração, vereador. Me permite uma parte, Pois vereador? não, nobre vereador. Uma coisa que eu tenho percebido, vereador, em nossa cidade, é que os motoristas, pelo menos uma parcela deles, já está se conscientizando. Então, isso é alguma coisa que deixa a gente tremendamente feliz, porque hoje, por exemplo, eu ando muito a pé, e hoje, em 2 lugares, eu até nem ia atravessar, e o motorista freou e deu sinal. Então, isso a gente via em outros lugares, não na nossa cidade, e hoje é comum. Eu digo isso que é comum, a gente vê o motorista parar, claro, a faixa está bem destacada, né, o senhor tem toda a razão que as faixas têm que serem refeitas, as que estiverem apagadas. Mas o nosso motorista já está mais educado, ele já está começando a ter essa consciência. É claro que muitos já estão educados e nem precisaria, mas a grande maioria precisa dessa faixa, né, bem definida para que ele pare. Mas é uma grata satisfação a gente ver o motorista já parando, já respeitando. Claro, até que todos façam isso é um longo caminho, mas já estamos trilhando, já estamos começando a ser uma cidade mais educada. Obrigada. Muito obrigado pela colaboração, nobre vereador. Me dá uma parte também, nobre vereador. Pois não. Vamos usar o seu tempo, já que o assunto é muito importante. Isso denota a importância do tema, e eu quero reforçar o que a vereadora Fátima colocou. Eu tenho sido um lutador aí nesse sentido da educação do nosso trânsito, do respeito entre pedestres e motoristas. E tenho lutado para a colocação daquelas faixas com fundo vermelho para chamar a atenção. E nós percebemos, sim, uma grande parcela, uma porcentagem de motoristas do nosso município dando o exemplo. E quando um dá o exemplo, passa o exemplo para quem está atrás. Vereador Neri, me permita um pouquinho. Eu pediria ao pessoal do fundo que diminuísse a conversa, por favor, para que nós possamos continuar o trabalho aqui. Obrigado. E baseado nisso, então, vereador, eu quero reforçar essa necessidade de nós pegarmos junto nessa questão da educação no trânsito. Estamos trabalhando lá para as crianças, a administração está fazendo esse trabalho, mas há necessidade de fazer uma campanha para a educação no trânsito, para aproveitar essa onda que já tem os motoristas educados, que estão tomando essa forma de multiplicar, para que a gente projete isso no nosso município todo. Eu só quero reforçar esse registro. Muito obrigado pela uma colaboração. parte, nobre vereador. Pois não. Isso que o senhor colocou é uma coisa muito importante. Também uma briga que nós há muito tempo estamos fazendo é com o sinaleiro para o pedestre. Já que foi colocado valorizando a vida na sua fala, nós precisamos sim. O que nós temos notado? Estamos fazendo requerimentos e questionando, porque hoje se preocupa muito com a sinalização para os veículos, esquece da sinalização para os pedestres. Então, o senhor colocou um assunto importantíssimo, e dentro dessa conscientização também que o poder público tome a consciência que precisamos urgente do sinaleiro para o pedestre. Obrigado. Muito obrigado pela colaboração, nobre. Então, nobres pares, está aí uma luta para ser encampada pelos 13 vereadores.
conto com a colaboração dos senhores, conto especialmente com a colaboração do Executivo. E eu digo, quando eu me debruço sobre algum assunto, é que eu quero ir a fundo. Eu quero realmente colaborar e mostrar para que eu vim nesta Casa de Leis. Então, quero que a população tenha um braço amigo para nós fazermos essa complementação, já que temos exemplos de cidadãos motorizados que estão respeitando o trânsito. Quando o pedestre chegar na faixa de pedestre pintada, digo pintada, senhor prefeito, em vez de gastar 1 milhão lá com a TV esplanada aí para repetir, gaste 100 mil aqui, para que nós possamos ter a segurança do pedestre. Que o pedestre levante a mão. Um exemplo que eu dou: o pedestre chega na faixa, levante a mão, que o motorista estará olhando ele e estará vendo que ele está com necessidade de atravessar a via. Meu muito obrigado a todos. E digo ao vereador Maurício, seu projeto, estarei analisando ele, como eu já disse para o nobre vereador, que a lei estadual é mais abrangente. Então vamos estudar aí a possibilidade de podermos colaborar. Muito obrigado, senhor presidente. Faz uso da palavra o vereador Hélio César. O vereador terá 8 minutos para fazer uso da palavra. Agradecemos a colaboração dos senhores que estão no nosso plenário com relação à conversa. Muito obrigado por ter nos atendido. Senhor presidente, companheiros vereadores, nossas vereadoras, assessores, munícipes, amigos que se fazem presente, boa tarde a todos. Senhor presidente, primeiro eu quero aqui só a título de esclarecimento aos pares dessa casa, nós tivemos aquela que era para ser aquela junção da escola Bom Jesus e Bento Mussurunga. Aí o senhor sabe, foram feitas reuniões com os moradores do bairro Bom Jesus, também do bairro Bela Vista. Das duas reuniões, senhores vereadores, saiu uma comissão. Foi construída uma comissão comunitária para ser decidido, né, o que ia ser resolvido. Então nós tivemos no dia 2 de setembro a primeira, e o dia 16 de setembro, e também seria o dia 30, a última. A gente está decidindo para ver como é que iria ficar se ia sair o tempo integral ou não. Aí a comissão, no dia 16, eu não pude estar lá, mas como tinha direito de voto, me representou suplente o vereador Everton Fernandes, conhecido como Toto, carinhosamente, e a comissão decidiu no dia ali para continuar do jeito que está, as escolas. A gente sabe que o tempo integral é bom, mas eu quero deixar aqui senhores vereadores, ao secretário, a chefe do núcleo também, que antes de tudo, né, que é uma lei federal, que até 2020, 50% das escolas vão ter que ser tempo integral. Que as escolas sejam primeiro reformada da estrutura, né, até para o aluno estar se incentivando mais, né, senhores vereadores? Porque, bem a verdade, tem escola aqui do nosso município, vou ser bem sincero para os senhores. Me permitam a parte, nobre vereador? Toda, nobre vereador. Eu quero dizer o seguinte: segundo o estudo dos psicólogos e dos sociólogos e dos pedagogos, a escola integral que não tiver área de lazer apropriada e atividades lúdicas e esportiva para os alunos, ela se torna inócua e se torna prejudicial. Por isso que muitas vezes eu coloco, e nós, todos os 13 vereadores, defendemos essa bandeira aqui do Bom Jesus nessa questão, que queriam colocar a escola em período integral no Bento Mussurunga e sem condições de práticas esportivas, de práticas lúdicas para os alunos, que teriam que se deslocar do Bom Jesus para o Bento Mussurunga. Então, essa questão é muito importante, e é gratificante de ver que esta comissão está
embasada, está analisando todos os fundamentos e pertinência de todos os moradores e o interesse da população das comunidades desses bairros. Muito obrigado. Obrigado, vereador Rubens. Me Então, permite senhor, uma parte, não, vereador? toda vereadora Fátima. O que a gente tem percebido é que realmente o Brasil caminha para esse tipo de educação, que era algo que o Brizola já falava há muitos e muitos anos atrás, que foi ele que implantou, né, as primeiras escolas em tempo integral. E funcionava-se maravilhosamente bem, começou lá pelo Rio de Janeiro, e a gente vê que a escola que tem estrutura realmente ela educa. E não só educa, como ela proporciona outro tipo de lazer também para o aluno, que não deixa de ser uma forma de educação, né, outro tipo de entretenimento. O que faltou, eu acho que no nosso caso, foi um esclarecimento daquilo que poderia ser uma escola em tempo integral e que aquilo chegasse de uma forma explicativa para os pais. E foi o que não aconteceu, infelizmente gerou toda essa polêmica. E a gente sabe que, felizmente, o Brasil caminha para isso, mas, como disse o vereador Rubens, que possamos estar com essas escolas preparadas para fazer esse tipo de educação e para trabalhar esse tipo de educação com as nossas crianças. Obrigada, vereador. Permite uma parte, nobre vereador? Toda, vereador. Eu concordo com a vereadora Fátima e com os demais vereadores, que isso sirva de experiência também para a Secretaria de Educação, para que quando for tomar uma decisão, que se crie a comissão antes. Se a Secretaria tivesse criado essa comissão, eu tenho certeza que tínhamos evitado todo esse transtorno que aconteceu. E o que acontece? Quando uma coisa começa, às vezes, assustando, principalmente os pais, por mais que passe o tempo, os pais ainda ficam com o pé atrás. Então, que sirva isso como experiência para a Secretaria de Educação, para que quando for tomar uma decisão onde envolve todo um lado social, um lado voltado principalmente no desenvolvimento da educação, para que ouça primeiro. A democracia é justamente isso. Se tivesse construído essa comissão, tinha se evitado um monte de transtorno que nós tivemos. Então, eu quero dar os parabéns à comissão, que foi sensata, ouviu os pais, falou em nome dos pais, e é isso que nós precisamos do diálogo. Então, que isso sirva de experiência para todos nós. Obrigado, vereador Cezinha. Então, senhores, é isso que a gente quer o melhor, né, os professores, nós temos aqui os excelentes profissionais na área da educação, diretoras, parabéns a todas aquelas diretoras que tiveram ali presentes, das duas escolas, que foram, elas querem o melhor. Também, senhores vereadores, quero aqui agradecer à Secretaria de Obras, no nome do secretário Denis, ao Lúcio, ao Sassá, Camisola e todos os funcionários, senhores vereadores. Eu estive na travessa não é Mina de Prata, na Bossa Nova, e, senhores, Pedra da Mina, na área 2, Pedra da Mina. Senhores vereadores, no dia daquela chuva que deu, aquela chuva brava mesmo que deu, eu estive lá, senhores vereadores, teve morador que perdeu geladeiras, cama, sabe, senhores vereadores, eu fiquei com dó daquele povo ali que, olha, a gente sabe que não é fácil, você vai lá e compra uma cama, uma televisão, e perder assim em segundos, sabe? E eu tive lá conversando com os moradores, e fui lá falar com o secretário Denis, e eles foram, senhores vereadores, combinaram de ir agora, eles estiveram a semana passada lá, colocaram umas manilhas dessas de 1,80, senhor presidente, para captação de água mesmo, certo? Só, senhores vereadores, que infelizmente tem um pessoal que estão indo jogar entulho, sabe, senhores vereadores, jogar entulho em cima ali, ó, daquele terreno, e está sendo prejudicado todos os moradores da parte de baixo. Aqui eu estarei, senhor presidente, procurar o secretário de planejamento do meio ambiente, para ver o que está acontecendo, quem que é essas pessoas que fiscalizam isso aí, sabe? Porque tem que ter alguém, senhores vereadores. Estão jogando sofá velho, geladeira, tudo que não presta ali, sabe? E tem alguém, senhores vereadores, com certeza vai construir casa em cima, porque estão jogando os entulhos, senhor presidente,
resto de construção, e estão passando a máquina ainda, sabe? Falei com os moradores lá, senhores vereadores, para tirar foto, para nós ver, para levar para o Ministério Público. Alguém tem que se responsabilizar. E a prefeitura também, tomar providência, né? Para não deixar esse pessoal fazer isso aí. Senhor presidente, senhores vereadores, eu tinha mais coisas aqui, mas como meu tempo foi embora, boa semana a todos, hein? Faz o uso da palavra, vereador Miltinho. Vereador Miltinho terá 8 minutos para fazer uso da palavra. Boa tarde, senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, as pessoas que fazem presente. Bem, o que me faz hoje usar a tribuna dessa casa para falar sobre esse projeto que acabaram de dar entrada aqui, senhores vereadores. A entrada da alteração do projeto 1544, que é da Coapar, que mais uma vez está vindo para essa Casa de Leis. 2006, quando foi votado esse projeto, para ser construído as casas da Coapar ali no bairro São Silvestre. Então já se passaram praticamente, senhores vereadores, 8 anos, e são 8 anos que eu acredito que cada um dos senhores que estavam nessa Casa de Leis vem lutando, e como também eu agora, a partir de 2013, venho também batendo nessa mesma tecla. Porque nós vemos, senhores vereadores, a dificuldade da habitação na nossa cidade. Qual eu, vereador Neri, alguns dias atrás fizemos o requerimento solicitando para que viesse a essa Casa de Leis o gerente geral da Regional do Paraná, dos Campos Gerais, senhor Júlio César. E qual também nesse mesmo requerimento, senhores vereadores, senhores munícipes, solicitamos que estivesse aqui o senhor Luiz Evaldo, que no qual foi uma decepção para nós vereadores, que não compareceu, não esteve aqui presente. Então eu vejo assim, senhores, uma falta de respeito, não com nós vereadores, mas sim com todos os munícipes de nossa cidade, que está nesse cargo. Está lá para quê? Que não pode atender a nossa reivindicação dos vereadores, que venha aqui dar uma explicação, senhores, do que está acontecendo, por que a habitação de nossa cidade está parada, não sai. Nós sabemos que temos alguma dificuldade, sim, nós temos, mas ele teria que ter atendido o pedido de nós vereadores, que tivesse nessa Casa de Lei, para que junto nós possamos ver uma forma para que possa ser resolvida essa situação, que no qual o senhor Júlio César colocou, que está mandando para essa Casa de Leis um projeto para que possamos ver a situação da habitação de nossa cidade. Inclusive do Conjunto Atlântico, que faz 2 anos que ali estão parados. Está abandonado aquela construção. Mas em breve nós teremos, acredito que ele não veio aqui para contar história, não teve nessa Casa de Leis só para inebriar nós vereadores, mas sim para ter uma solução, para ter uma forma que a nossa população tanto almeja, de ter uma moradia digna. Então, senhores, acredito que o mais breve possível, entrando esse projeto que ele deve de estar encaminhando ao Poder Executivo, muito em breve a essa Casa de Leis, nós vamos estar podendo aprovar esse projeto o mais breve possível para que a população de nossa cidade tenha moradias dignas. Por esse motivo, senhores, como já foi dito várias vezes, que por devido àquele motivo do Conjunto Atlântico, nós não podemos fazer a revitalização no Jardim União, porque o crédito não é autorizado. Então nós estamos, senhores, buscando uma forma, estamos cobrando para que a coisa venha acontecer no nosso município. Seria essas minhas palavras. Muito obrigado e boa tarde a todos. Faz o uso da palavra o vereador Cezinha.
Boa tarde, senhores vereadores, mesa diretiva e a todo o público que nos ouve. Esta semana tivemos uma reunião com a direção do Asilo São Vicente de Paula e também o Poder Público. Estava presente a direção do Asilo, Secretaria de Saúde, Secretaria de Ação Social e os procuradores e o próprio prefeito Gibson, para que nós pudéssemos acertar uma documentação que hoje o asilo presta um serviço social, que quando se cria esse tipo de instituição, asilos e outras instituições, porque vem justamente corrigindo uma falha do poder público que deveria ter essas instituições. E há muito tempo nós víamos o grande problema do asilo, fralda para os nossos idosos. O asilo tinha que vir, muitas vezes, correndo atrás, conversa com um e conversa com outro. E desde o ano passado o processo parado por falta de um diálogo. Graças a Deus, na quarta-feira tivemos uma reunião com o prefeito e com a direção do asilo e as demais secretarias, e foi definido, então, um convênio do asilo com o poder público, aonde os nossos velhinhos vão ter os seus direitos para adquirir as suas fraldas, por exemplo, porque um dos questionamentos que fizemos foi o seguinte: por mais que ele esteja numa instituição, isso não tira o direito de cidadão. Se não podia dar a fralda por ser uma instituição, tinha que dar como cidadão. E o parecer jurídico foi justamente nesse sentido. Graças a Deus, o Dr. Sandro Romão, quando fez seu parecer jurídico, colocou justamente a nossa linha de pensamentos. O convênio que de quase 2 anos parado, o prefeito sentou e determinou para que o mais rápido possível, envolvendo a Secretaria de Obras, nesse convênio, Secretaria de Ação Social e Secretaria de Saúde, para que possamos dar toda a assistência pública ao Asilo São Vicente de Paula. Também gostaria de falar sobre 2 pedidos que fizemos de redutor de velocidade. Na Carmo da Mata, graças a Deus, saiu próximo à Igreja Brasil para Cristo, e demais vereadores também, eu sei que fizeram o pedido. Na Rua Embuia, mas desde o mandato passado, nós pedindo um redutor de velocidade, e agora, graças a Deus, saiu mais de 8 acidentes, inclusive acidentes com vítimas, com mortes naquele trecho. Então nós vemos que está sendo, quando o Rubens Benck coloca, o vereador coloca aqui, nós temos que proteger a vida. Mas nós sabemos a grande dificuldade hoje de se colocar um redutor de velocidade. Nós, que bom se pudéssemos pôr em todo o local, mas existe uma comissão que vem analisar, ver todas as condições e principalmente as condições jurídicas para se colocar e as condições técnicas para se colocar, e lá foi colocado. Também gostaria de falar aqui, quando o vereador Hélio César tocou no assunto das manilhas da água pluvial na Rua da Mina. Já estamos lutando há muito tempo a respeito da Vila Osório, mais de 12 anos que vinha alagando. O secretário Denis foi muito gentil, junto com o Lúcio e inclusive o Schembach, descobriram uma caixa de bueiro a mais ou menos 10 metros, aonde um tubo de 1,20 m estava fora. Então vocês vejam que situação complicada. Arrumaram, fizeram toda a parte de limpeza dos bueiros, inclusive há um mês atrás entrei com requerimentos novamente, questionando a Secretaria de Planejamento, quais seriam as medidas tomadas para dar uma solução a este caso que vinha sendo empurrado com a barriga. Quando chove, a última chuva que deu, estávamos lá, eu, o prefeito Gibson, liguei para ele, pedi para que ele fosse lá, ele foi pessoalmente, da 1h da manhã até as 4h, aquela água alagou as casas, perderam o móvel, gente, quebrou muro, quebrou parede das casas, ali nos fundos da Associação de Moradores. Então, pega Norte Pioneiro, Pedra da Mina, Rua Pará e Travessa Matinhos, aonde justamente os moradores da Travessa Matinhos, onde são mais prejudicados. Simplesmente por uma falta de planejamento. Não estou falando que é desse governo,
mas de governos anteriores, aonde vínhamos batendo e mostrando a grande dificuldade e também os prejuízos que estava dando àqueles moradores. Inclusive, nós colocávamos, até o prefeito esteve lá, quando nós colocamos, ele determinou que se fizesse esse trabalho. Então, graças a Deus, estive conversando com a Sassá essa semana, com o pessoal que estava trabalhando lá, onde foi aberto algumas bocas de bueiro, novamente, limpeza. Próximo ao Jardim Alegre, foi feito mais captação de bocas de lobo para que possa controlar esta água. Agora, Deus queira que as próximas chuvas já não venham prejudicar. Então, fica aí os parabéns à Secretaria de Obras, ao Sassá, toda a sua equipe que esteve lá, ao Lúcio e ao Denis, que assim entenderam a necessidade daqueles moradores. Obrigado, senhor presidente. Não há mais nenhum vereador inscrito, senhor presidente. Portanto, dando sequência aos trabalhos, solicito ao primeiro secretário a leitura da matéria inscrita para a ordem do dia da presente sessão. Discussão e votação em primeiro turno, o projeto de lei do número 023/2014. Está em discussão o projeto de lei 023/2014. Em discussão. Não existindo, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado. Discussão e votação em primeiro turno, o projeto de lei de número 058/2014. Está em discussão o projeto de lei 058/2014. Em discussão. Não existindo, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado o projeto de lei 058/2014 em primeiro turno. Votação em primeiro turno, o projeto de lei de número 059/2014. Está em discussão o projeto de lei 059/2014. Em discussão. Não existindo, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado o projeto de lei 059/2014 em primeiro turno. Votação em primeiro turno, o projeto de lei de número 060/2014. Está em discussão o projeto de lei 060/2014. Em discussão. Não existindo, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado o projeto de lei 060/2014 em primeiro turno. Não há mais matéria escrita, senhor presidente. Portanto, como não há mais matéria inscrita na ordem do dia, solicito o primeiro secretário a chamada nominal dos vereadores inscritos para explicação pessoal. Faz uso da palavra o vereador Neri. O vereador Neri terá 10 minutos para fazer uso da explicação pessoal. Agradeço a Deus, cumprimento a mesa, os nobres colegas vereadores, os sempre presentes, que fazem presença na nossa Casa de Leis, aqueles que nos acompanham também, através da imprensa, escrita, falada, enfim, venho fazer a minha explicação pessoal. Quero começar fazendo uma menção ao vereador Rubens Benck, que é o relator da nossa comissão, no qual, como presidente, acompanhei o parecer jurídico sobre esta lei que fala sobre o corte da água próximos finais de semana, e quero dizer o seguinte: do ponto de vista formal, realmente atende às necessidades sociais do bem-estar da nossa população. Por outro lado, busquei mais aprofundamento nessa questão, porque existe uma lei municipal. E entendi que, aliás, uma lei estadual. E esta lei estadual, ela foi aprovada na Assembleia, foi vetada pelo governador, retornou para a Assembleia e foi derrubado o veto do governador. Então, existem realmente, nós temos que tomar alguns cuidados nesse sentido, porque não é por causa de um voto político, por causa de uma parceria com um companheiro, que nós vamos fazer o nosso voto inconsciente.
Então, foi providencial, que nós não queremos realmente ferir a lei maior do nosso município, do nosso país ou do nosso estado. Nós realmente temos que ter essa consciência. Esse foi o primeiro assunto. E o segundo assunto, eu quero agradecer à administração municipal, à Secretaria de Cultura, Esporte e Recreação, porque fomos atendidos numa audiência que fizemos com o prefeito, junto com a vereadora Fátima, a respeito do assunto do Fundo Municipal de Esportes. E pudemos ver que, apesar dos atrasos e daquilo que a gente vinha cobrando, tem muita coisa que está andando. Talvez pudesse ser mais rápido, mas nos apresentaram a documentação para formular ou regulamentar o fundo, até porque existe um cuidado jurídico da administração municipal, que se não funcionar esse fundo em 2015, corre-se o risco de parar o esporte no município. E separar as programações esportivas do município não vai parar um ano. Nós vamos regredir 10. Porque trava, e depois para recomeçar tudo de novo, vai ser um trabalho muito difícil. Então fica aqui o nosso registro, junto com a vereadora Fátima, que nós estamos acompanhando e queremos que realmente essas questões sejam definidas, porque estamos a 3 meses do final do ano fiscal, administrativo, legislativo, enfim, né, e precisamos que as coisas do esporte tenham funcionalidade no próximo ano. Também quero falar sobre essa questão que estamos na última semana de um pleito político, pelo menos de primeiro turno, e já citei isso, que cada candidato fala o que quer, cada cabo eleitoral fala o que quer, mas nós temos que ter uma consciência da reflexão. E essa reflexão eu tenho podido trazer a muitas pessoas no sentido do que falo os meus princípios e as minhas convicções. Devo dizer, está aqui presente o vice-presidente do PMDB, e ele sabe que eu não atendi ao pedido do partido para sair como candidato a deputado estadual pela segunda vez, por ter um posicionamento pessoal, talvez mais amadurecido, e mais convicto das posições que sempre tive. Respeito todos os candidatos locais, tenho o maior carinho e torço, até porque sou adepto de que Telêmaco Borba tem que ter um representante local e regional. Para isso também acho que nós temos que acabar com essa palavra, esse termo de paraquedista. Porque se os nossos candidatos locais não fizerem campanha na região e em todo o Paraná, nós não lograremos êxito. Agora, eu sou defensor e quero ver o dia que isso aconteça. Que cada partido local, administrado, regido ou tendo iniciativa de alguma instituição local, cada partido possa apresentar um candidato. E põe todos esses candidatos numa pesquisa local e regional. E que se acorde que esse candidato, melhor nas pesquisas, saia como representante da comunidade de todos os partidos. Aí eu tenho certeza. E ainda trabalhando, não só localmente, não só regionalmente, mas com uma expansão maior no estado do Paraná, nós vamos ter o nosso primeiro representante. Não digo com isso que os nossos candidatos locais não tenham chance, mas terão muito maiores dificuldades para lograr esse êxito. Fica o meu registro, em qualquer tempo mantenho esse meu posicionamento, é o que eu penso, é o que eu acho no panorama político atual. Claro, temos os nossos candidatos, e eu tenho os meus candidatos que estou trabalhando e escolhi e digo por que voto neles e por que peço o voto para eles. Um por um. Quero ser criticado se alguém condenar as minhas posições, mas eu estou convicto de que trabalho para eles porque tenho razões concretas para apoiá-los. Acho que é uma vergonha o nosso panorama político nacional,
Em qualquer setor nós temos pessoas boas, temos pessoas más, pessoas interesseiras, pessoas com seus interesses pessoais. Não é diferente em qualquer uma das esferas, mas eu não entrei na seara política para ser mais um e quero contribuir da melhor forma possível. Todos nós temos um ciclo, temos uma missão e esse ciclo vai se fechar. A hora que se fechar, que eu tenha feito o melhor. E é dessa forma que eu enxergo, porque às vezes a gente é crítico demais, mas eu fico analisando sinceramente o nível dos nossos candidatos presidenciáveis. Quando assistimos um debate, quando confrontamos ideias, quando vemos posicionamentos, a gente às vezes sente-se com vergonha. Mas isso não é só aqui no Brasil. E não é só na esfera nacional. Mas não tenho vergonha de ser político porque entrei com as minhas convicções e o dia que tiver que sair, vou sair com elas. Mas devo reconhecer, poucas pessoas boas estão na política, capazes, competentes e eficazes. E precisamos renovar os que são bons. Renovar os que são bons. E precisamos fazer a renovação daqueles que não são bons. Então a renovação política é sempre muito boa. Nós temos aqui nessa Casa de Leis pessoas que estão há vários mandatos aqui. Com certeza fizeram por merecer. E temos pessoas novas entrando que com certeza fizeram por merecer a confiança. E é isso que nós acreditamos na política. E é por isso que nós atuamos na política. Porque queira ou não, a política rege todo o nosso cotidiano e rege toda a nossa sociedade. Boa noite a todos, desejo um feliz dia 5 de outubro a todos. Um abraço. Faz o uso para a vereadora Fátima. Vereadora Fátima terá 10 minutos para fazer uso da palavra. Senhor presidente, nobres pares, munícipes, boa noite. Senhor presidente, isso que o vereador Neri falou anteriormente nos deixou tremendamente preocupados. Porque se esse fundo do esporte não funcionar até o final do ano, o ano que vem as coisas ficarão não difíceis, impossíveis. Fatalmente, muito deixará de acontecer em termos de esporte em nossa cidade. Então, nessa reunião que participou também conosco o secretário Queco, o Telmo, o vereador Neri e também o jurídico da prefeitura, tudo está sendo feito para que esse fundo entre em funcionamento. Senão, em 2015, nós teremos, infelizmente, uma situação muito difícil ou não teremos grande parte do esporte que acontece em nossa cidade, que já não é muito, mas aí não teremos nada. Isso ficou bem claro nessa reunião que nós tivemos. Outra coisa, senhor presidente, que me traz a essa tribuna é a eleição de domingo, que nós sabemos que teremos aí. Muitos ainda não escolheram seus candidatos, e quando eu vejo que muita gente não escolheu, por um lado eu fico feliz, porque é sinal que essas pessoas estão muito conscientes, estão atentos aos debates, estão atentos àquilo tudo que está acontecendo. Agora, que nós tenhamos também um tempo reservado para analisarmos aquilo que nós queremos para o nosso país, não só para nós, aquilo que nós queremos para o nosso futuro. Independente de partido ou de candidato que escolham, mas que escolham consciente daquilo que tem a ver com você, que tem a ver conosco. E nós, mulheres, sabemos a importância de nós termos gente interessada em trabalhar com a política, que abrange muito a área de saúde. E isso independente de quem esteja no poder, seja homem ou mulher. Porque nós sabemos que a mulher que sente lá na pele quando aquela criança não tem remédio, quando não tem médico, quando não tem, e não tem, e não tem, e nós ouvimos muito disso por aí. E agora, nesta semana, senhor presidente, nós começamos o Outubro Rosa, que é um mês em que nós vamos trabalhar o mês inteiro, até enjoar, sobre a prevenção do câncer de mama.
Porque esse é o grande temor das mulheres. Esse é o grande temor da família. Esse é o grande temor de todos nós, o câncer. Agora, eu quero parabenizar a Secretaria de Saúde, que já está empenhada num trabalho muito grande para trabalharmos esse tema neste mês. Agora, o que eu quero pedir é que isso não seja trabalhado somente nesse mês de outubro. Que nesse mês de outubro, todo mundo trabalha o câncer de mama e a prevenção. Que nós possamos trabalhar isso o dia inteiro. E que nós tenhamos gente empenhada em entender que o câncer não pode esperar. Tantas e tantas doenças até podem. E nós temos uma fila enorme de gente aguardando alguma coisa em relação à saúde. O câncer não pode. Quando eu ligo para o secretário e digo, alguém está precisando de um exame, aí está 3 meses parado na sua secretaria. Secretário, pelo amor de Deus, essa pessoa vai morrer. É algo que me emociona e que me toca bem de perto, porque eu já passei por isso. E se você não correr, você morre. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos que ter na Secretaria de Saúde funcionários sensibilizados com essa causa. Nós temos que ter gente que não engavete papel, pelo amor de Deus, porque é uma doença que não se pode esperar. Gente que receba um pedido e corra para a Secretaria de Saúde no mesmo momento, ligue, protocole. Gente que não pare, porque aquela pessoa não foi através de um vereador. E eu fico, às vezes, muito chateado quando alguém diz assim, as coisas têm que mudar e o vereador não precisa interferir. Fico chateada porque nós só interferimos quando as coisas não acontecem. E fico triste quando nós temos que interferir. Então, se as coisas acontecerem de uma tal maneira que não precise da nossa interferência, é sinal que tudo vai indo bem. Mas eu fico muito triste quando recebo alguém em meu gabinete com um exame parado, uma pessoa que já fez, por exemplo, uma cirurgia, já retirou toda uma mama, está com uma mancha no pulmão e o exame ainda não saiu. Gente, é um caso de vida ou morte. Então, parabéns à Secretaria de Saúde, que está começando essa semana, e eu sei com que cuidado, com que amor, com que dedicação eles estão envolvidos nessa campanha. Sei de gente que está se desdobrando para que, desde a decoração até as parcerias se estabeleçam. Parabéns ao secretário. Parabéns a esses funcionários abnegados. Mas, por favor, tenham uma consciência de que o câncer não acontece só no mês de outubro e a prevenção também não. E que nós, enquanto mulheres, nós, enquanto mães de família, nós, enquanto agentes dessa sociedade, possamos trabalhar para a prevenção. Então, se você tem mais de 50 anos, você tem cota sobrando de mamografia. Se você tem mais de 40, fale com o seu médico. Se você tem menos, tem caso de câncer na família, fale já, imediatamente, porque você tem direito ao seu exame e você precisa ir para os exames o quanto antes. Porque uma vez instalado o câncer, nós temos, no começo, 95% de chance de cura. Mas depois de uma certa altura, é muito difícil. E mesmo com o prognóstico da cura, nós sabemos o desgaste que ele traz para a família. Gente, é um ano de tratamento. É um ano que você fica à mercê de exames em hospitais, que você fica à mercê do nosso SUS, porque é um tratamento muito caro, e que felizmente funciona bem, mas que se nós pudermos prevenir é muito melhor. Ninguém garante que com a mamografia anual você não vai ter um câncer, porque eu tive. Mas garante a você a certeza de que você pode pegar esse câncer no começo. E com essa previsão de pegar esse câncer no começo, você tem chance de cura. Mas não se iluda, um câncer na família é algo devastador. Um câncer na família é algo que dura, no mínimo, 1 ano, rondando ali aquela cabeça, será que vive, será que morre, será que permanece conosco ou não. E depois de 1 ano, continua, porque é uma revisão para a vida inteira. Eu costumo brincar, eu que gosto muito de grupos de apoio, é como Alcoólicos Anônimos. É como um alcoólatra que ele precisa de acompanhamento a vida inteira, porque ele pode recair a qualquer momento, e quem tem câncer sabe disso. É tratamento para a vida inteira, é prevenção para a vida inteira. E quem não tem, que possa trabalhar essa prevenção, e que você
possa passar por uma vida sem ter tido esse dissabor, essa experiência que não é de toda ruim, porque tudo tem o lado positivo, mas é tremendamente dolorosa e desgastante. Então, outubro está aí, um mês em que vamos trabalhar com muita festa. Por quê? Porque tem que mostrar o outro lado, a vida continua, a vida é bela, e você vive um dia de cada vez, ninguém vive um ano, 365 dias, não, a gente vive só hoje. Então, quem teve, sabe da importância do que eu estou falando, o importante é hoje, mas que possamos, sim, trabalhar com alegria, com fé, com interesse pelo outro, que pode se ver livre da doença, ou pode se ver livre de uma morte repentina, porque ele está trabalhando a prevenção. Outubro aí, gente, vamos festejar muito, vamos falar muito de câncer, e os senhores, né, meus parceiros de Câmara, enquanto homens, policiem as mulheres de suas casas, porque com certeza os senhores, elas policiam. E a vereadora Célia, a gente sabe de antemão que é alguém também muito preocupada e que é nossa companheira, nossa parceira nessa luta. E mulheres, é outubro, é o mês rosa, é um mês em que nós vamos falar muito disso, mas que precisamos falar muito mais em novembro, dezembro, janeiro e todos os dias do ano. Obrigada, senhor presidente. Não há mais vereadores inscritos, senhor presidente. Portanto, nada mais havendo, queremos agradecer Senhor ao presidente, encerrar. eu gostaria de Pois pedir pela não, ordem. pois não, nobre vereador. O dia que o diretor da Regional de Saúde, o senhor Roberto, esteve aqui nesta casa, ele colocou para nós, vereadores, que na Regional de Saúde, entre todos os municípios, só tinha 145 pedidos protocolados de cirurgias eletivas. E nós temos conhecimento, através do secretário de Saúde, há alguns meses atrás, que era 1.745, deve estar mais agora. E foi feito um requerimento verbal pedido a Vossa Excelência, através do vereador Toto, e também eu pedi, para que se questionasse qual é a razão que não se foi protocolado esse número de pedidos de cirurgia eletiva que está na Secretaria de Saúde, na regional, aonde o diretor colocou que se passar de 4 meses, 5 meses, de entrada no Ministério Público. Então nos preocupou bastante isso daí. No outro dia, eu fui na Regional de Saúde e ele confirmou novamente, 145 protocolos de cirurgias eletivas da regional. E nós vemos tantos pedidos lá, e ele colocou que a partir do momento que se protocola, a Secretaria de Saúde tem que colocar no sistema dele, e não foi colocado. E nós fizemos um requerimento ao senhor, queria saber se o senhor já oficializou, questionou, onde nós perguntamos quantas cirurgias eletivas nós temos na Secretaria, quais foram protocoladas na regional, por que não foi protocolada, quem é o responsável por isso e justificar essa situação que nós estamos vivendo. Foi um requerimento que nós fizemos, e quando nós fazemos em nome de todos os vereadores. Se o senhor questionou, se o senhor chegou a mandar esse requerimento ou ofício à Secretaria de Saúde para esse questionamento. Nós estamos providenciando já com a nossa parte legislativa e também com a nossa Procuradoria essas informações para que em breve nós possamos trazer a todos os vereadores. Já está sendo providenciado. Portanto, ao finalizar mais uma sessão ordinária desta casa, eu quero agradecer a presença dos senhores, das senhoras, também do nosso ex-companheiro de casa, o ex-vereador Ari de Souza Fontinelli, que mais uma vez nos dá o prazer da sua presença, servidores desta casa, enfim, a todos que aqui estão acompanhando mais uma vez o trabalho do nosso Legislativo Municipal. Portanto, convido a todos para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 6 de outubro de 2014, às 17h30, no plenário desta casa. A todos, muito obrigado, uma boa noite.